Jesus, terapeuta e cabalista, por Mário Satis. Tradução Euclides Scaloni. Editora Ground. Abre aspas. Mas ele falava do templo de seu corpo, porque vós sois o templo vivo do Deus vivo. Fecha aspas. João capítulo 2, versículo 21 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Yesod, fundamento. Afirma Paul Diel no simbolismo da mitologia grega. Abre aspas. Em Esculápio estão reunidas as duas tendências da arte médica, a espiritualização e a profanação. As duas figuras míticas, Apolo e Quiron. No mito da medicina, assim entendido, se concentra e culmina o tema comum a todos os mitos. O médico, ele mesmo homem sofredor, está sujeito, como todos os demais, às duas tendências que vivem na alma humana, a espiritualização e a perversão. Na vida individual do terapeuta, esse conflito pode chegar até a profanação ou perversão. Fecha aspas. De modo semelhante, os cabalistas estão expostos, no desenvolvimento de seus poderes latentes, a perverter a alta missão de sua respectiva iniciação, que consiste em devolver luz à luz, em restaurar, onde se encontrem, a alegria e a saúde. Citando um versículo bíblico, se diz que o justo é o fundamento Yesod do mundo. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 25. A nona Sefirá, chamada precisamente Yesod, ocupa o lugar do sexo. Mas o lugar do sexo não está no sexo mesmo, mas no cérebro, como testemunha o Bahir. Abre aspas. A coluna vertebral se prolonga desde o cérebro do homem até seu membro viril. Por isso a semente vem de cima. Fecha aspas. Por isso, a zona que costuma ser considerada como fundamento da obra de transmutação energética, como também o lugar por excelência dos segredos da árvore da vida, é Yesod. Se por Temurá se inverte Yesod, obtém-se Sod, o segredo, ou ainda meu segredo, dado que nos esclarece o motivo pelo qual os nazarenos, como Jesus, não tinham relações sexuais durante o período de sua consagração. Ligada por sutis laços simbólicos à sexualidade, a serpente bíblica, Nahash, que abre no homem e na mulher o sentido diferencial da visão, inaugurando a vergonha, é também a exacerbadora dos sentidos, Hushim, um atributo fálico. Pelo visto, se nos dedicamos a percorrer o caminho que vai da árvore do bem e do mal à da vida, é preciso, como fez Apolo, matar as forças que a serpente dragão encarna, ou ainda, como Esculápio, empregar seu veneno
para curar. E instrumentar a paixão para chegar ao conhecimento da fonte vital. Quando a serpente é domesticada, o discípulo obtém a vitória sobre a exaltação vaidosa, sobre o desejo desarrazoado e sua insaciável multiplicação. Quanto ao caduceu, no qual duas serpentes se entrelaçam e que aparece como signo mágico de Esculápio, ele assinala o conjuro sobre tudo o que possa pôr em perigo a tendência helicoidal e polar da energia. Ao dedicar-se ao refinamento de sua vida sensível, o Nazareno não destruía seus 5 sentidos. Antes, os estendia à música, procurando estar sempre atento à sua melodia interior. À graça, mas também ao perigo da fascinação, porque, como diz Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11, abre aspas, se a cobra Hanahash morder antes de estar encantada, Baal Halashon, fecha aspas, sintagma este último que nos recorda que o cabalista e o médico eram chamados, nos meios hebreus, Baalei Hashem, possuidores do verbo, ou também curadores pela palavra. A expressão Baal Halashon, o que tem poder sobre sua língua, alude a isso. Iniciada a busca da irisação zohárica, do resplendor interior, este era percebido por mediação simbólica da semente, Zerá, ela mesma portadora da ajuda, Ezerá, necessária para efetuar a transmutação. A esta altura impõe-se uma pergunta. Que chave encerra a semente para que o lugar onde aparece, amadurece e procura sair, se chame fundamento? Ao analisar a palavra Zerá, nela distinguimos a raiz que faz referência a um estado vigilante, e também encontramos Ras, o segredo, sobre o qual já falamos ao abordar a questão da luz. A soma de ambos os significados indica que o Nazareno, observador introspectivo, necessariamente conhecia o método para despertar forças ocultas em suas próprias células sexuais. Dado que se pode inverter esse estado de vigilância para obter a palavra Ra, negativo, há uma razão mais do que suficiente para aprender de nossos erros. A serpente é astuta, mas a única entre os animais que, segundo a Bíblia, conhece o mistério supremo, o de tornar-se Deus. Há uma curiosa representação iconográfica da serpente crucificada que data da Idade Média e que substitui o Messias como se para ele fosse ela que devesse morrer. A imagem parece basear-se numa descoberta gemátrica, já que Meshiach vale Mem igual a 40, mais Shin igual a 300, mais Yud igual a 10, mais Het igual a 8, 358. O mesmo que Nahash, a serpente. Num 50, Het 8, Shin 300, 358. Em qualquer caso, estamos ante a elaboração, a partir do centro genital, da recriação natural, de uma condição sobrenatural, luminosa. A nona Sefirá, Yesod,
contém ainda a palavra sad, que indica um cepo, uma prisão, precisamente porque a sexualidade é tanto um lugar de clausura e submissão quanto o locus mercurialis. A serpente possui o veneno, mas também o antídoto. Ali, na semente, está o lugar do mal que aparece como visão e separação contínuas. Mas nela também se encontra o re, o semelhante, o companheiro que pode nos ajudar. Se, por outro lado, retiramos dessa sefirá a partícula dual 2, veremos até que ponto se justifica a associação do caduceu, a coluna vertebral, o cetro de cada um, a palmeira do justo, com a dupla serpente. Quando estabelecemos a sexualidade como locus do mercúrio alquímico, aludimos ao trabalho hermético sintetizado pela figura do caduceu. Emblema de Hermes, o caduceu, ou bastão, mantém um equilíbrio entre ambas as figuras. A aquática, que tem tendência à reprodução, ao afastamento, e a ígnea, que busca subir, prudente, dificultosamente, para a esfera dos antepassados, das afinidades eletivas. Hermes, com seu caduceu, foi o mediador no árduo combate travado entre as serpentes, com o fim de obrigá-las a fazer a paz. Mas o caduceu é também uma espécie de varinha mágica de poder reversível. Ao 9 posicional da árvore sefirótica corresponde o 6, dia em que foi criado o homem-mulher, segundo o Gênesis. O Zohar nos diz que a letra Vav, que tem esse valor, possui uma irmã gêmea, aludindo assim à dupla função sintática do Vav no texto bíblico, copulativa e alternativa. Na Mesopotâmia e na Grécia, o caduceu da dupla serpente aparecia exatamente como na Bíblia, associado à árvore. Uma árvore capaz de fazer abrir os olhos humanos, mas também de separar a inocência da culpa. Além de encarnar o polo oposto da libertação messiânica, atribuída a qualquer iniciado que se propusesse a isso, e não necessariamente a um que sofre e salva a todos, a serpente tinha, no pensamento hebreu, uma conotação divinatória. Já vimos que Nahash, ofídio, faz parte do verbo lenahesh, adivinhar, resolver um enigma. Daí que o grão-sacerdote do templo de Salomão levava sobre o peito um roshen, um peitoral em que estavam incrustadas as 12 pedras representativas das 12 tribos e também dos 12 signos zodiacais. Em João capítulo 3, versículo 13, nós lemos, abre aspas, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Fecha aspas. A referência a Moisés nos remete ao episódio da serpente de bronze, Nahash Nochoshet, do livro de Números 21, versículo 7. Abre aspas. Veio o povo a Moisés e disse, pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti.
roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor lhe disse: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Fecha aspas. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre uma haste. Se alguém era mordido por alguma serpente e olhava para a de bronze, era salvo. Trata-se de uma simples metáfora da sublimação do desejo ou de um fato de pura magia simpática? É provável que a salvação provenha do mesmo texto. Toda serpente deve ser combatida com uma serpente. O termo hebraico nehoshet é próximo de nehushtan, a serpente medicinal, e indica tanto o bronze como o cobre. Sendo Moisés um iniciado egípcio, o relato da serpente evoca Uraeus, cobra fêmea encolerizada que no Nilo simbolizava o olho ardente de Ra, um fogo sem controle, perigoso, ameaçador. Emblema faraônico de poder, colocado tanto nos capitéis dos templos como nas coroas dos reis. Esse Uraeus, áspide egípcio, também fazia referência à possível vingança dos poderes invisíveis contra quem os violasse ou, como no caso do citado episódio da serpente de bronze, fala-se mal de sua eficácia e de seu representante terrestre, nesse caso, Moisés. Tal poderosa dualidade reside também na nona Sefirá, Yesod. O Uraeus, que adornava a coroa dos príncipes iniciados e dava testemunho de seus frequentes poderes psíquicos, advertia também sobre as fúrias passionais que podem ser liberadas se forem incorretamente utilizadas. Do mesmo modo, ao iniciar o trabalho de renúncia, de sutilização da semente, o terapeuta, em primeiro lugar, se abstinha de derramar-se, de verter-se para fora. Nos diz Fílon de Alexandria, abre aspas, movidos por seu veemente desejo de uma vida imortal e ditosa, os terapeutas consideram que já estão mortos para as coisas da vida mortal e abandonam seus bens em favor de suas filhas e filhos, adiantando assim, por determinação voluntária, o tempo de transmissão do patrimônio. Fecha aspas. O que Fílon chama dedicar-se à verdadeira natureza equivale ao que os chineses entendem por consagrar-se ao Tao, assumir um estado de despojamento interior que ajude a ver as relações entre todas as coisas e, sobretudo, que da lâmpada do corpo depende a intensidade de sua luz. Adiantar a devolução, ceder o patrimônio, significa gozar do vazio da morte enquanto ainda se está vivo? Esquecer as seduções do ego separador, possessivo, para imediatamente adentrar na exploração daquele que o filósofo alexandrino chama aquele que é? Por esta misteriosa entidade, Fílon entendia o universo em oposição ao diverso. Tal era, por outro lado, a ideia hebraica da unidade divina. E como a serpente de bronze que cura da serpente venenosa em sua esfinge decifrada,
há de ver nela a palavra ren, que alude a um estado de graça, que está inscrita em Nahash. Dominar a serpente, como Esculápio, Moisés e Jesus, é dominar os instintos. Veloz como relâmpago, a serpente visível surge sempre de uma fenda de sombras, do submundo, para atacar, fascinar e finalmente a ele retornar. De igual modo, Yesod, o fundamento, é, na árvore sefirótica, o núcleo poderoso do qual se extrai com habilidade um enroscado mistério do verbo. Dito de outro modo, Yesod é um dos extremos da ponte entre o semântico e o seminal, o polo endócrino, sendo o outro a garganta, as cordas vocais. Mas para entender o corte, a fratura que inaugura tanto a dualidade humana como a vergonha causada pelo dimorfismo sexual, devemos reportar-nos à mensagem que a serpente comunica a Eva e Adão no paraíso. Abre aspas. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Só por conhecer o bem e o mal foi oferecida a nossos antepassados míticos a possibilidade de ser como Deus? Ou ainda, ser Deus? Se relacionarmos essa passagem à seguinte, encontraremos uma notável assimetria. A nudez, que exige a confecção de aventais de folhas de figueira, que simboliza a passagem da natureza à cultura, causa, em geral, de todo o pecado antropológico. Essa nudez, que de imediato envergonha o casal, é, ao mesmo tempo, a que dá início ao embaraço de Eva e ao consequente distanciamento dos sexos causado pela especialização genética. A serpente deseja o mutável. Deus, em contrapartida, que proíbe comer da estranha árvore, quer o imutável. Pela serpente vem ao mundo a distinção, a inteligência e a astúcia, o vestido de folhas, mas também a abertura dos olhos. Ao examinar o texto original atentamente, não podemos deixar de levar em conta a comparação entre esse ofídio astuto e o fato de que a nudez do casal se denomine Eirumim, sendo astuto Arum. A serpente suscita o aparecimento da pele, Or, que deverá cobrir os progenitores de nossa espécie, separando-os da luz paradisíaca. Mas também ambos, gênero humano e serpente, encontraram na nudez o veneno, Ra, de seu despertar, Er. Tal é o profundíssimo segredo que, entre o óvulo e o espermatozoide, o alimento e a chispa, a Sefirá fundamento guarda. E então souberam que estavam nus. Comenta o Zohar, abre aspas, porque perderam a visão celestial que antes os envolvia e da qual estavam agora privados, e coseram folhas de figueira procurando cobrir-se com as imagens ilusórias da árvore de que haviam comido, e fizeram para si cinturas.
O Rabi Yossé disse: quando tiveram conhecimento deste mundo e a ele se ligaram, observaram que era governado pelas folhas dessa árvore. Por isso, buscaram nelas um suporte para este mundo e chegaram a conhecer toda espécie de artes mágicas, guarnecendo-se com indumentos destas folhas da árvore com fins de autoproteção. Em seguida, esclareceu o mestre Rudá, o Criador vestiu Adão e Eva com macias vestimentas de pele, como está escrito. Ele lhes fez abrigos de pele. Mas num princípio tinham abrigos de luz, propiciados pelo alto, pois os anjos celestiais costumavam vir comprazer-se nessa luz. Fecha aspas. Poucas páginas depois dessa passagem, o grande livro da Kabbalah acrescenta, abre aspas, e cozeram folhas de figueira, significa que aprenderam toda espécie de encantamentos, magia, e, como se diz, abraçaram-se ao conhecimento humano. Momento em que a estatura do homem foi diminuída em 100 côvados, e assim aconteceu a separação do homem de Deus. Fecha aspas. Adquirir pele, linguagem, dimorfismo sexual é situar-se no mundo do dual, do taxonômico, da classificação. Não é mais culpada disso a serpente que a figueira, cujos frutos os povos mediterrâneos denominam figas, com a sutil ironia de uma referência genital. A palavra figueira, em hebraico te'ená, se escreve do mesmo modo que impulso ou desejo, te'aná, com apenas uma variação vocálica. Mais ainda, te'aniá, que procede da combinação das duas anteriores mais o acréscimo de um iod, que indica pesar, gemido. Como a inflorescência do figo equivale ao embaraço da mulher e seu leite, ao leite materno, todo o quadro do bem e do mal, da vida e da morte, do casal e do terceiro em discórdia, vem iluminar o sentido da Sefirá, cuja cifra, por outro lado, é ela mesma signo de gestação. 9. Número central no desenvolvimento do embrião humano que, lembremos, era 6 fora, no exotérico. O 9 de Yesod é, assim, o símbolo da multiplicidade que pode retornar à unidade. Escreveu Avicena, abre aspas, todo número não é senão o número 9 ou seu múltiplo mais um excedente. Fecha aspas. No esquema sefirótico, a nona sefirá é o último ponto entre o qual incidem as 3 tríades anteriores: coroa, sabedoria, entendimento, compaixão, força, beleza e vitória, glória, fundamento. Se o 6 indica uma germinação para o alto e para fora, o 9 promove um desenvolvimento para baixo e para dentro. Tão crucial foi o diálogo entre a serpente e a mulher, que a partir dele obtivemos conhecimento externo, mas também sustento neste mundo. Dimorfismo sexual, linguagem e pele
compartilham uma certa anfibologia. Por um lado se abrem, mas por outro se fecham, expandem e ao mesmo tempo limitam, dilatam, mas também se contraem. Curar essa diferença, alcançar um compreensivo silêncio a partir da porosidade de nosso sutil envoltório, através do qual nos comunicamos com o mundo externo, implica, para os cabalistas, descobrir outra verdade na figueira. Abre aspas. Da figueira aprendei a parábola. Quando seu ramo está tenro e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Fecha aspas. Disse Jesus em Marcos capítulo 13, versículos 19 a 31. Havíamos já assinalado a conexão entre o verbo e o sêmen. E agora é esse reino de palavras vivas que o mestre, terapeuta e cabalista extrai da árvore do bem e do mal, o que nos adverte sobre o caminho que conduz à compreensão de um tempo que unicamente o Pai conhece. Abre aspas. Velai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Fecha aspas. Ao passar da palavra grega que corresponde à exortação de velai à sua correlativa hebraica, shikodu, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, nos encontramos diante de uma raiz impressionante, a de Kadosh Hu. Ele é santo, ou o sagrado. Dedicar-se, pois, ao sagrado é velar. E velar é abrir-se ao maravilhoso que brilha a todo momento, se temos olhos para descobri-lo ao nosso redor. O conselho de Jesus era o mesmo que entre si se davam os essênios, e o mesmo que percorria, nos crepúsculos flamejantes e nos amanheceres rosados, as bocas dos terapeutas. Alcançar um grau de atenção suficientemente grande para redescobrir a unidade da olhada e do olhado. A concentração na função e maravilha da semente leva ao vislumbre dos hormônios femininos nos masculinos e vice-versa. Visto que tudo está no indivíduo em potência, a formação da androgenia hermética será primeiro de ordem intelectual e, em seguida, sensível, antes voluntária e depois espontânea. A união do enxofre e o mercúrio, para falar em linguagem alquímica, propõe o abraço das duas serpentes em dois experimentos do caduceu que, tendo sua base na coluna vertebral e suas asas nas cervicais, deseja essa ligação para adquirir verdadeiro poder. Quer dizer, suspensão, transcendência. Na água divina de Hermes, o sêmen, o óvulo,
o mundo da formação para a Kabbalah, se inicia este estado da unidade. Zósimo, um clássico alexandrino da alquimia, escreveu que, abre aspas, temos de compreender que nos encontramos em meio a um terrível trabalho que consiste nada menos em tentar reduzir a uma essência comum, isto é, desposar as duas naturezas, o ativo e o passivo, o individual e o universal. Fecha aspas. Além de seu sentido de irmã gêmea, a letra Vav, ou sexto signo alfabético, participa do conceito cabalístico de Zivug, acasalamento superior do casal, Zug. Aqui, a passagem do primeiro Vav ao segundo indica que se há de incorporar interiormente ao outro para que o matrimônio alquímico se caracterize em cada um dos membros do casal antes de manifestar-se fora. A reconstrução mental do zigoto intrauterino, o zugotos grego, lembra o axioma Zen sobre o rosto ainda não nascido. Quando o discípulo enfrenta o koan, abre aspas, que rosto tinhas antes de nascer? Fecha aspas. Compreende que o momento da suprema união é sempre simultâneo. Nos círculos de cristãos gnósticos, a liberação ou apolitroses começava ao descobrir-se, na profundidade de cada ser, sua inerente bissexualidade anterior a toda diferenciação. A esse respeito, o gnóstico Valentim sugere que, abre aspas, a divindade pode ser imaginada como um corpo duplo, que consiste, por um lado, no inefável, no profundo, no Pai primeiro, e por outro, na graça, no silêncio, no ventre, na mãe de tudo. Fecha aspas. Esse filósofo baseia seu raciocínio no argumento de que o silêncio é complemento apropriado do Pai, designando aquele como feminino e este como masculino, devido ao gênero gramatical das palavras gregas. Com inigualável agudez, descreve como o silêncio recebe em seu ventre a semente procedente da fonte inefável. A palavra hebraica correspondente a gnosis, conhecimento do oculto, é ganus, e pode muito bem provir de um empréstimo linguístico tomado na etapa helenística do encontro grego-judaico. Mas somente o vocábulo hebraico parece encerrar a chave da sua alusão esotérica, já que inclui o zug, o casal, que no Gan, ou jardim das origens, foi um só ser antes de separar-se em dois. Uma referência de Simão, o mago, mestre gnóstico em sua época criticado por Hipólito, sustenta que, abre aspas, o Pai é o ventre, porque as Escrituras assim nos ensinam quando dizem: eu sou o que te formou no ventre de tua mãe. Em Isaías, capítulo 44, versículo 2. Fecha aspas. Obscuro simbolismo este, que alude a uma nostalgia uterina, tanto quanto a sabedoria do pré-existente. Voltar à condição paradisíaca é novamente ingressar na matriz de nossa mãe? Quando Nicodemos formula a pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode por acaso entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe responde:
Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, pneumatos, não pode entrar no reino de Deus. Fecha aspas. João capítulo 3, versículo 4. A água é, sem dúvida, a do batismo, que os essênios e terapeutas já conheciam. Quanto a nascer do Espírito, o próprio Mestre de Nazaré assim explicita. Abre aspas. Não te maravilhes do que te disse. Necessário te é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o som. Fonim, que é também voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que nasceu do Espírito. Fecha aspas. João capítulo 3, versículo 8. Precedendo esse fragmento ao da serpente levantada por Moisés no deserto e a menção da subida e descida do céu, é necessário ver nessa filiação espiritual uma espontaneidade ligada à semente, à sua potência contida. O invisível não tem princípio nem fim e se move por onde quer. Opu telei pnei. Assim também o cabalista, em suas investigações, vai em busca do silêncio prístino, do formador original, da semente que se agita no vazio para ajudar-nos a entendê-lo. De modo semelhante ao terapeuta que, cansado dos vícios urbanos, se despoja dos excessos e, mais do que isso, para além da cronologia e do condicionamento, tem acesso a uma visão livre que, segundo Philon, vai inseparavelmente acompanhada de bondade. No fundamento estão os desejos, mas também a força para canalizá-los. Em Yesod está a geração, a abertura para o múltiplo e também a chamada que desperta. O trabalho do campo, o nome que o Zohar dá à busca espiritual, pressupõe no discípulo uma compreensão seminal, espermática, das palavras, já que o que semeia é o que semeia a palavra. Nos lembra Marcos, capítulo 4, versículo 14. A versão hebraica, ainda mais eloquente, ainda mais ajustada ao destino do Nazareno, acrescenta: o que semeia a palavra do reino. Chazorea et chadabar chamalhut. Atividade a que se dedica o Zohar, o esplendor, se sabe vê-lo, e também o magnetismo por intermédio do qual sua voz aproxima e materializa a última das Sefirot da árvore da vida. O reino, Malachut.